Olha, o futuro da inteligência artificial não é uma coisa só, não. Na verdade, agora mesmo, ele está se dividindo em dois caminhos totalmente diferentes. E as gigantes da tecnologia, elas estão apostando tudo em visões que competem entre si. Vamos mergulhar nessa batalha para entender o que está em jogo? A grande questão que vai definir a tecnologia daqui para frente é essa, né? Como a inteligência artificial vai de fato se encaixar no nosso dia a dia. E olha, isso não é mais papo para daqui a 10 anos, não. Está acontecendo agora. E a gente tem duas das maiores empresas do planeta fazendo apostas enormes e em respostas que são o oposto uma da outra. Então, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. De um lado, a gente tem o Google, que está apostando numa IA que se torna, assim, uma extensão da pessoa, sabe? Usando dados pessoais para ser aquele assistente perfeito. E do outro lado, a OpenAI. A ideia deles é criar uma ferramenta universal, uma utilidade mesmo acessível para todo mundo. São duas filosofias bem diferentes numa corrida que vai definir o nosso futuro digital. Ok, vamos começar então pela estratégia do Google. O que eles estão fazendo não é só melhorar um produto que já existe. Não, eles estão tentando criar uma categoria inteiramente nova, a de um assistente que conhece a gente intimamente. O conceito central aqui é o que eles chamam de inteligência pessoal. E isso, gente, é bem diferente dos assistentes que a gente já conhece. Pensa na Siri e na Alexa, elas são, no fundo, buscas por voz, uns chatbots meio genéricos, né? Já o Gemini, a proposta é outra. Ele vai poder analisar e-mails, fotos, histórico de viagem, para criar, sei lá, um roteiro para Paris que seja realmente personalizado e não um folheto de turismo padrão. E aqui está a grande sacada de negócio por trás de tudo. Pensa bem, ao conectar os dados mais importantes de alguém ao Gemini, o Google cria um assistente tão útil, mas tão útil, que fica quase impossível de largar. A ideia é o famoso aprisionamento no ecossistema. E qual a peça final que amarra tudo isso? Um dispositivo para entregar essa inteligência sem interrupções, os óculos inteligentes. Claro, a primeira coisa que vem à mente é: e a privacidade? Para essa estratégia dar certo, o Google precisa, mais do que tudo, da nossa confiança. E o ponto central é a promessa que eles fazem, que está bem clara aí. Os dados são usados em tempo real para personalizar a experiência, mas não para treinar os modelos de IA por trás de tudo. A empresa também faz questão de dizer que dá para ligar e desligar essa função quando quiser. E já que falamos em óculos, essa não é a primeira vez do Google nessa praia, né? Quem não lembra do Google Glass lá em 2013? Foi um fracasso, principalmente por causa da aceitação social. As pessoas ficavam super desconfortáveis, se sentindo vigiadas. Depois de umas tentativas mais focadas em empresas, parece que agora, em 2026, eles vêm com tudo de novo. Só que dessa vez a abordagem é outra. O foco é em designs que pareçam, bom, óculos normais, com parcerias com marcas de moda para a coisa ficar mais desejável. Eles também arrumaram uma função matadora, a navegação do Google Maps direto no campo de visão. E o futuro? Bom, o futuro pode ser ainda mais pessoal, com sensores de saúde que poderiam monitorar de batimento cardíaco até atividade cerebral. Imagina só. Beleza, agora vamos virar a chave e olhar para a OpenAI. A estratégia deles se desenrola de um jeito completamente diferente. Enquanto o Google vai fundo no pessoal, a OpenAI busca a amplitude, o universal. A estratégia deles fica bem nítida quando a gente olha para os novos preços. Eles criaram um plano intermediário, o Go, por só $8. Essa é uma jogada super agressiva. É para quebrar aquela barreira psicológica dos $20 por mês, sabe? Tornar o acesso a uma IA poderosa uma coisa mais casual, não um compromisso financeiro pesado. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eles conseguem oferecer tanto poder por um preço tão baixo? A resposta é o modelo de negócios que é basicamente tão velho quanto a própria internet: publicidade. É isso mesmo. Nos planos gratuito e Go, a OpenAI vai começar a testar anúncios. É aquela troca clássica, ou se paga com dinheiro, ou se paga com atenção. Mas não vamos pensar que o Plano Go é uma versão fraquinha, não. Ele foi feito para ser o pau para toda a obra do dia a dia. Tem mais mensagens, mais memória, geração de imagem e o mais importante, ele inclui a capacidade de criar e editar GPTs personalizados, ou seja, IAs customizadas para tarefas específicas. Isso muda o jogo. Transforma o ChatGPT de um simples chatbot numa plataforma de verdade, quase um sistema operacional para IA. Ok, mas independente do caminho que cada um seguir, seja o pessoal ou o universal, essas visões todas precisam de uma tecnologia absurdamente poderosa rodando por baixo do capô. E é aqui que entram os avanços na geração de imagens, que são fundamentais para tudo isso. Pensa na velocidade, menos de meio segundo.
É esse o tempo que um novo modelo chamado FluxPoint 2Skin leva para gerar ou editar uma imagem fotorrealista. É, menos de meio segundo. E a velocidade por si só já é impressionante. Mas o verdadeiro pulo do gato é que isso acontece em placas de vídeo comuns, dessas que a gente pode ter em casa, não em supercomputadores. O que isso quer dizer? Que gerar imagens deixa de ser um passo separado no processo criativo e vira uma ferramenta integrada, instantânea. E isso nos leva a um conceito chamado inteligência visual pronta para agentes. O que é isso? Bom, em vez da IA só criar uma imagem lá, no final do comando, ela pode usar a criação de visuais como uma ferramenta para pensar, para trabalhar. Ela pode prototipar ideias, criar diagramas, fazer mockups, tudo em tempo real. Essa é a tecnologia que vai dar poder para os assistentes do futuro. Bom, então depois de analisar essas duas estratégias, a pergunta que fica é: o que tudo isso significa para a gente? Como a gente vai interagir com a tecnologia daqui para frente? Essa é a tabela que resume bem o confronto. O Google quer ser um assistente pessoal que a gente não consegue viver sem, usando dados privados num ecossistema fechado. O grande desafio deles? Conquistar a nossa confiança. Já o OpenAI quer ser um utilitário universal, sabe? Baseado em dados públicos, bancado por assinaturas e anúncios. E o desafio deles é fazer esse modelo ser rentável numa escala global. No fim das contas, a escolha que está se desenhando é entre uma IA que mergulha no passado de cada um para servir melhor e uma IA que oferece uma tela em branco para a gente construir o futuro. São dois caminhos muito poderosos, competindo diretamente. E essa corrida, pessoal, já começou.